O que é moda sustentável? Seria a pessoa que é designer de moda e abraça árvores e quer salvar os golfinhos? Não, mas não seria má ideia. Por que moda sustentável? Quem e como se faz? Nesse episódio de estreia, Rainha Arruda, eu, fundadora do Três Graças Projeto, vai desvendar o grande mistério da moda sustentável com Gisele Horta, que concluiu graduação em design de moda pela UVA. Durante esse período, trabalhou em diversos lugares como estilista, produtora, stylist, professora de moda e fundou a própria marca. Concluiu o mestrado em antropologia, onde pesquisou processos de produção e consumo. Seja muito bem-vinda a esse nosso primeiro episódio de estreia. Vamos falar sobre o que é moda sustentável. Então, vamos lá começar, né? O que é moda sustentável? Vamos começar. Primeiro, queria agradecer o convite, né, Rai? Muito obrigada por estar aqui iniciando esse seu novo projeto. Então, estou muito feliz pelo convite, principalmente para falar sobre esse tema, né? É um tema que me envolve há muito tempo. E acho que antes de falar do que é a moda sustentável em si, né, a gente precisa caminhar muito para o que é a sustentabilidade. Se eu não me engano, acho que a Rai é melhor em datas do que eu. Acho que em 1987, né, a ONU definiu como sustentável fazer o presente, né, pensando nas gerações futuras, para não agredir agora, para o futuro. E daí foi se desenvolvendo as vertentes, né, de como a sustentabilidade seria aplicada em diversos setores. E a moda poderia ser diferente. A moda sustentável, ela se torna um termo muito complexo, mais do que a gente possa até imaginar, né? Porque, como mesmo a Raquel falou na introdução, muito se fala, muito se vincula à sustentabilidade, né? E aí, nesse corte que a gente está fazendo aqui, a moda sustentável, as questões ambientais, abraçar árvores, salvar golfinhos, e, na verdade, vai muito além disso, né? A questão ambiental é um dos pontos importantes, né, da sustentabilidade, mas não é só sobre isso. Tem todo um aspecto econômico, um aspecto social, envolvendo essa temática. Então, acho que definir modo sustentável talvez não seja o caminho ideal para a gente discutir, de fato, a moda e esses aspectos que a sustentabilidade permeia. Às vezes, existe uma tentativa de encontrar uma resposta, talvez um significado, melhor dizendo, para os conceitos, e a gente acaba perdendo o que de fato eles significam, o que de fato são as práticas desses conceitos, né? Fica tudo muito na superficialidade, né? Nas discussões de o que é moda sustentável, o que não é, até onde vai, até onde não vai, e acaba que as práticas, né, aquilo que realmente é o que é necessário buscar, acaba ficando por debaixo dos panos. Então, acho que a gente pode tentar destrinchar nessa hora aqui, dessa conversa, o que seria essas práticas, né? Mais do que os conceitos de moda, as práticas, né? Porque dentro da moda sustentável, né, acho que quem está ouvindo já deve ter, já que se interessa por esse assunto, já deve ter ouvido alguma coisa de slow fashion, de minimalismo, de minimalismo, de várias essas outras terminologias que acabam sendo vinculadas à moda sustentável. Então, talvez seja interessante a gente perceber como tudo isso aparece na prática, né, Rai? Com certeza. E assim, eu particularmente, eu acredito que a gente precisa começar de fato a praticar, porque eu acho que a gente vem há alguns anos muito na teoria, né? Mas assim, pegando uma pessoa que está escutando isso aqui, que realmente não sabe, né? O quão a moda ela prejudica de fato também o meio ambiente, né? Porque a gente não pode deixar de considerar o meio ambiente, né? Mas considerando o desenvolvimento sustentável, como a Gisele trouxe, né? De considerar também o social, né? Tendo em vista que assim a maior parte da mão de obra que trabalha na indústria da moda é feminina, então como é que e são mulheres que normalmente elas não necessariamente têm a formação na costura, mas elas aprendem isso de uma maneira muito de mãe para filha, né?
Então, assim, a exploração é continuada, né? A mãe era explorada e a filha teve que começar a trabalhar muito cedo, aprender a costurar, e isso foi se passando de geração em geração. E hoje, e normalmente é assim que começa, né? É muito difícil você pegar uma mulher costureira que tem uma formação, uma graduação, né? Normalmente vendo dessa história, né? Dessa maneira. E, enfim, falando do porquê da vertente da moda sustentável, a moda, de fato, é uma das indústrias mais poluentes do mundo, né? Teve, em 2013, a BBC colocou a moda como a segunda indústria mais poluente do mundo, e aí surgiram algumas discussões acerca de não é, é sim, mas assim, eu acho que varia um pouco entre meio que, se tivesse que colocar num lugar, né? Eu acho que iria variar entre o segundo e o quinto lugar, e estando em segundo lugar, a justificativa é que estaria perdendo só para a indústria do petróleo e porque a indústria da moda consome muitas outras indústrias, né? Transporte, consumo de algodão e extração de petróleo para fibra, enfim, semanas de moda, distribuição e logística. Aí a gente começa a pensar aqui mais para frente, talvez eu traga um assunto sobre logística reversa, que na verdade é muito falho, né? Existe, mas ainda é muito falho, e isso faz parte do que a gente chama de moda sustentável, do que engloba, né? Então, são muitos desdobramentos, né, que se deram principalmente partindo aí dos anos 2000, principalmente, tá? Não necessariamente, mas acho que foi um marco bem importante dos anos 2000, da vinda do fast fashion, da disseminação de tipo, venda rápido, produza rápido, venda rápido, né? É uma produção realmente muito desenfreada. E aí, isso veio numa crescente, e foi quando a coisa da moda sustentável veio de uma maneira muito mais forte, do tipo, cara, vocês estão sugando do planeta e como é que fica o resto, sabe? A economia está indo muito bem, que é justamente um dos dos pés do tripé da sustentabilidade, né? A economia está indo muito bem, Zara, H&M superfaturando, e as pessoas sendo exploradas, prédio caindo em Bangladesh, matando mais de 1.000 pessoas, enfim, a exploração do petróleo, né, para produzir fibras de poliéster, né, que são plástico, e exploração de agricultores que produzem algodão. Então, assim, é muita coisa para ser falada que hoje, com certeza, a gente não vai conseguir englobar tudo, mas que a gente precisa falar e pontuar isso, de dar um zoom in, sabe? De cada pedacinho disso a gente destrinchando. Mas hoje foi justamente para a gente trazer esse tema mais macro, né? Do tipo, realmente o que é a moda sustentável. E aí, essa é realmente uma introdução, assim, tem muita coisa para falar. E eu queria saber como é que isso se desdobrou na sua vida, porque eu sei a sua história, mas as pessoas que estão escutando não sabem. Então, conta um pouquinho de como a moda sustentável, que para você não foi exatamente a coisa da sustentabilidade, foi outra história. Me conta um pouquinho como é que foi isso para você na sua trajetória de vida e profissional. Sim, só para contar uma coisa importante de tudo que você falou, tem uma questão que todo esse boom da moda sustentável, principalmente aqui no recorte do Brasil, né, nesses últimos anos, surgiu muito mais pela questão social do que pela questão ambiental. E é importante pontuar isso, né? Porque quando a gente fala muito de Bangladesh, quando a fábrica desabou e várias questões voltadas para mão de obra, né? Fala sobre a questão da exploração dos trabalhadores e tudo mais. Então, a moda sustentável ela foi um grito muito grande também social, né? E é muito por essa parte que eu me introduzi na moda sustentável. Que acho que no decorrer a gente vai explicando o que é as aspas, né? Mas eu nasci numa família onde as mulheres eram guiadas pela questão da costura, né? A minha avó, ela começou a costurar. Enfim, naquela época as mulheres aprendiam a costurar, né? Em casa, toda mulher tinha uma máquina de costura, então ela sempre foi um trabalho muito doméstico, de primeiro conquistar as coisas, né? Inclusive, essa semana mesmo estava conversando com a minha mãe sobre isso, sobre as versões
das histórias contadas na minha família. Minha família é muito grande, né? É do interior do Maranhão. Então, existem muitas pessoas e muitas histórias, né? Tem, enfim, 10 tias, 11 tias, eu não sei nem contar mais, perdi a conta de quantos irmãos minha mãe tem. Mas, então, é uma família muito grande e as histórias vão passando de geração em geração. E essa semana eu conversava com a minha mãe sobre essa história de como minha avó começou a costurar de fato, né? Costurar para fora. E é muito curioso, porque enquanto meu avô saía para trabalhar, ela ficava com as crianças, cuidava da casa e em algum momento, né, pediu para ela fazer uma calça para ele, né? E ela não sabia fazer assim do zero, né? O que ela sabia era consertos e tudo mais. Então, fazer uma calça do zero, ela não sabia. E aí ela pegou uma calça do meu avô, descosturou, e é a partir daí que eu molde para fazer a calça para esse senhor. E assim, a história da minha família foi sendo entrelaçada com a costura. Então, desde pequena, eu vivi num meio que costurava, muita gente ia nas lojas, às vezes para comprar aquela roupa, então ela virava do avesso, via como era o recorte, chegava em casa e cortava no tecido. Então, a minha história permeia muito por esse lugar de observação e de sentar na máquina e ver minha mãe costurando, né? Então, eu comecei pegando aqueles retalhos que caíam na máquina, fazendo roupas de bonecas. Foi assim que eu virei uma consumista de bonecas, que eu queria mais bonecas para poder fazer mais roupas. Então, eu comecei por esse lugar, né? E aí eu digo que eu comecei a trabalhar com moda desde os 6 anos, porque com 6 anos eu decidi que eu queria fazer moda, que eu queria, além de fazer moda, né, estudar moda, eu queria mudar o mundo através dela. Alguma coisa me incomodava naquele meio em que eu estava, de que não era o ideal, assim, que alguma coisa estava errada, né? Eu via na televisão os desfiles e via as mulheres que estavam por trás de marcas, produzindo roupas, costurando roupas, e não tendo dinheiro para comprar aquela mesma roupa que estava costurando. Então, eu comecei a ficar muito incomodada com essas situações. E a partir daí eu fui crescendo com essa ambição, né, de estudar isso e realmente trazia tudo isso com muita problematização desde muito pequena. E, paralelo a isso, eu fazia acessórios e vendia na escola, vendia na porta da minha casa. Então, sempre estava ali, né, produzindo coisas de alguma forma. Então, quando eu tive a oportunidade de entrar na faculdade de moda, foi um grande choque para mim, porque na minha realidade, né, eu achava que eu não tinha contato com pessoas da moda, no sentido de final, e estilistas, e jornalistas, não tinha essa proximidade. Quem eu conhecia era a base da indústria, eram as costureiras, as modelistas, era essa galera do corre, da fábrica de fundo de casa, assim. Então, eu tinha uma outra percepção do que seria a graduação, né? Eu cheguei lá achando que as pessoas estavam realmente pensando e problematizando as questões da moda, né? Eu acredito que a academia é um lugar para a gente indagar, questionar e revolucionar, né, o conhecimento em todos os aspectos possíveis, né? De tranchar, de a história. E eu acreditava nisso. Só que quando eu cheguei lá, né? Eu comecei minha graduação em 2014. Então, aqui no Brasil, estava começando a festa junina. Sim. E quando eu cheguei na graduação, eu me assustei com essa. Ninguém estava falando disso. Era algo que ninguém falava, era tudo muito novo. O discurso que eu levava, né? O discurso que eu levava era sobre moda sustentável? Não sei. Talvez Ou não não é? necessariamente. Essa questão do discurso que eu levava era o discurso da minha vida, da minha história, a minha bandeira. A bandeira que eu acreditava enquanto pessoa que estava ali na situação de, não de explorada até então, porque eu não trabalhava na área, mas estava vendo a situação, estava inconformada com a situação. Então, era disso que eu falava na graduação, né? Então, muitas vezes fui
apelidada de diversas formas, né? Virei logo uma militante, como me chamavam. E acabou que depois eu fui conhecendo outras professoras que estavam ligadas ao Paixão Evolution e fui entendendo que era possível sim as coisas que eu estava pensando, que outras pessoas também estavam pensando sobre essas Que para pautas. você não tinha um rótulo, aquilo era simplesmente a sua vida e ponto. Não tinha um rótulo, você vivia isso, assim, muito próximo, né? Apesar, como você falou, você não necessariamente tinha sido explorada ainda nessa cadeia, mas, assim, você vivia isso muito de perto. Então, a sua vida realmente era o rolê do corre ali, do tô aqui, sei como é que isso funciona, sei como é que essa engrenagem funciona, né? E aí, quando você chegou realmente, militante, não sei o quê, eu sei como é que é isso que acontece, a mesma coisa comigo. Exatamente. E é completamente isso, né? Porque é muito essa discussão que a gente está trazendo aqui da importância da gente olhar para a prática das coisas, né? Não necessariamente existem caixas, né? Existe a caixa moda sustentável, a caixa moda de sustentável, a caixa do que eu faço, a caixa do que eu deixei de fazer, né? Existem coisas realmente aplicadas, né? Então, às vezes, a gente perde muito tempo pensando no que é e no que não é, e acaba esquecendo de realmente entender a realidade, né? Às vezes também essa discussão fica muito utópica, né? Em pontos onde a gente não consegue alcançar na vida real e a gente acaba esquecendo realmente o que importa, que são as pessoas, né? Quando a gente fala de moda sustentável, quando a gente fala da economia, quando a gente fala do ambiente, né? Essas duas pautas, elas voltam para o social, né? Quando a gente fala que a gente tem que cuidar do meio ambiente para gerações futuras, a gente está falando de pessoas, apenas de pessoas. Quando a gente fala que a economia tem que girar, a gente está falando de pessoas. Então, assim, tudo isso envolve o social. E às vezes, quando a gente traz essa discussão para a elite, quando a gente traz essa discussão de uma forma que distancia, que não aproxima, né? Porque um dos pontos da sustentabilidade é isso, né? Quando a gente fala de mão de obra na escravidão, quando a gente fala de que a cadeia têxtil precisa ser horizontal, não vertical, a gente está falando sobre aproximar, né? As linhas, né? Aproximar enfim, mostrar, né? Muito do que o Fast Fashion traz também, né? Mostrar a cara da costureira, mostrar a cara da modelista, mostrar a cara da estilista, mostrar a cara de quem corta, mostrar o rosto das pessoas. E por que isso é importante? Exatamente por causa disso, da aproximação. Então, quando a gente, um ponto que a gente discute muito, né? Quando a gente traz, não, nós somos slow fashion, né? Isso se perde no próprio significado da coisa, né? Como que eu tenho essa oportunidade? A gente mora num Brasil onde a nossa língua é português, eu estou chamando isso de uma outra língua? Por que eu estou distanciando? A costureira sabe que ela está fazendo slow fashion, sabe? Então, acaba sendo muito contraditório, muitos pontos Em de si. e distanciando realmente ao essencial, que é o social, as pessoas. E é muito curioso que, assim, é tudo sobre gente, né, de fato. Assim, o conceito sustentável, ele foi cunhado, né, em 94, e aí foi chamado de triple bottom line, né, que forma-se um triângulozinho, né, que ele está conectado. E aí cada aresta do triângulo, ele é o social, o econômico e o ambiental. E aí depois, se eu não me engano, até o próprio autor que cunhou esse termo da ideia de sustentabilidade, ele inclui no triângulo, e aí o triângulo ele toma outra forma, um quadrado, né? Uma nova bolinha, formando um novo quadrado que ele inclui justamente o âmbito cultural. Porque a gente não consegue falar de sustentabilidade sem a gente falar de cultura. E quando a gente fala de cultura, a gente fala de pessoas. Porque só nós, seres humanos, enquanto sociedade, somos capazes de criar cultura, desenvolver cultura, de passar cultura para frente, né? Isso independente do tipo de cultura, se é arte, se é música, se você está passando um tipo de conhecimento, né? No caso, a costura, ou qualquer outro tipo de coisa, ou sei lá, eu sei fazer carimbo, ou sabe? Então, assim, não tem mais como a gente falar do econômico
sem pensar nas pessoas que estão sendo exploradas, sabe? Sem pensar que a gente está extraindo algodão, sem pensar naquele agricultor que está sofrendo com o agrotóxico que ele precisa colocar para dar continuidade naquela produção, naquela monocultura, sabe? Então, de fato, assim, é muito interessante você trazer a coisa das pessoas, né? Porque eu acho que tudo agora, essa última semana, coincidentemente, tem me feito olhar muito para essa coisa das pessoas, sabe? Você faz o que faz porque é para alguém, não é para agradar a si, no caso, o seu trabalho, né? Ou a sua arte, ou seja lá o que você esteja fazendo. Até ontem eu estava estudando marketing, né? Tive um workshop. Cara, a gente não precisa mais pensar marketing, uma coisa engessada, tipo só produto. Você tem uma pessoa por trás, sabe? Então, assim, eu acho que ainda bem que a gente está caminhando, eu costumo chamar de regeneração, sabe? Não sei se exatamente a gente está de fato regenerando ainda, se a gente já chegou nesse lugar, eu acho que não, mas eu acho que de alguma maneira a gente precisa tentar, sabe? Isso é o que tem me movido um pouco nos meus trabalhos. Mas aí você estava falando da gente sair da teoria e ir um pouco para a prática. De que maneira você, Gisele, você enquanto CPF e CNPJ, e como mestra em antropologia e como formada em moda, como você tem praticado a sustentabilidade, sabe? Então, eu acredito que o caminho inicial para a gente começar a olhar para a prática é questionar, né? Então, se autoconhecer é um caminho importante e questionar essas atitudes. Porque muitas vezes a gente é inserido no meio, e não só no meio, até no meio familiar, né? Nós somos ensinados, nós somos formados de uma forma e que isso nos afeta, né? E que nos constrói. Então, muitas vezes as nossas práticas é fruto de tudo isso que foi plantado em nós, né? Então, começar a repensar as práticas, eu acho que começar a questionar e depois repensar é um caminho muito importante. Eu acredito que na minha vida eu sempre observei muito essa questão das pessoas e como elas podem se transformar, né? Eu acho que as pessoas elas têm essa possibilidade de aprender e de se transformar com conhecimento, com convívio. E eu acredito que a melhor forma da gente ter essa responsabilidade é ser o melhor que a gente pode. Assim, não tem como olhar para a perfeição, talvez você olhe para o seu vizinho e você veja lá, nossa, mas só come orgânico, tem uma horta, sabe, é vegano, e, enfim, só cosméticos naturais, abraça árvores, né? Cuida dos É, golfinhos. salva os golfinhos. Eu Compra penso muito assim também. Que tem que ser adequado a você. Eu acho que a primeira coisa que você falou do autoconhecimento é muito importante. Porque, assim, você conhecer o seu limite, sabe? Eu consigo mudar meus hábitos até aqui. De lá para cá, daqui para lá, né, no caso. Talvez eu não tenha dinheiro, né? Porque o orgânico, ele é de fato mais caro. Você precisa ter grana para, tipo, entre aspas, né? Investir num alimento orgânico. E aí você vai se adequando, você vai vendo o que funciona para você, o que não. Mas aí eu fiquei curiosa, porque você tinha uma marca, e aí, dando um spoiler aqui, né? Era uma marca de upcycling, que é uma técnica, né, de você explique um pouquinho do que era a sua marca e se foi uma maneira de você trazer para a prática aquilo que você que já vinha, já veio na sua vida dentro de você, sabe, com a sua vivência. A prática da moda Então, sustentável. então a minha marca ela chamava Dois e ela surgiu não por mim, surgiu muito por um chamado das pessoas, né? Eu nunca, sempre que eu entrei na moda, eu sempre quis permear pela questão do ensino, nunca pensei em ter marca, em produzir moda, né? Sempre de pôr a mão na massa, de roupa. Então, foi um achado, acho, que uma marca de moda, esse lugar de criação, de desenvolvimento, me encontrou, assim, que me quis, me chamou. Eu realmente não acredito que a gente precise de mais roupas.
Então, sempre foi uma grande questão quando a marca gritava dentro do meu coração, no coração da minha sogra. Mas eu vi a questão do reuso como uma forma de aprender sobre pessoas, de lidar com pessoas, de mostrar, de abrir mais todas essas questões para mais pessoas, né? O produto ele tem muito acesso, né? Às vezes muito mais acesso que as palavras, né? Quando você comprar, você guarda, tá lá, você abre o guarda-roupa, você tá lá, então tá lá o discurso em forma de roupa. Então, eu sempre acreditei que as roupas carregassem a história, né? Então, a 2 ela surge muito como isso, unir histórias, né? O 2 vem, o próprio nome vem muito disso, né? De que não somos um, não somos sozinhos, não é só um, tem mais um, então somos dois. Então, a gente quis unir histórias. Nosso maior sonho era poder ter uma roupa nossa que circulasse por vários caminhos, né? Só para explicar a questão do reuso, na 2, a gente recebia doações, né? No caso, era só doações de jeans. Então, a gente recebia doações de peças em jeans das pessoas, a gente trocava por desconto, também garimpava em brechó. Então, tinha toda uma logística em volta de tirar esse jeans, né? Todo mundo tem uma peça de jeans em casa, então, com certeza, todo mundo tem uma peça de jeans que não usa. Então, colocando na balança esses dois aspectos, a gente encontrou o jeans como uma possibilidade de estar levando toda essa questão. Então, a gente unia histórias, né? E acabou que isso se transformou quase que num salvamento de roupas, né? Eu lembro que às vezes eu estava de máscara, de jaleco, dentro do meu ateliê, pegando as calças, e eu pedia muito para as pessoas enviarem o nome, um pouco da história, se tivesse alguma história de roupa, então unir essas histórias, e quando a gente vendia nas feiras, a gente costumava falar também de quem era, de quem passou, como a gente sabia, né? E eu vi muita coisa bonita acontecer, né? Enquanto a 2 existiu, em relação às pessoas, as pessoas descobrindo essa função da roupa, essa função da roupa afetiva, a roupa que conta a história, a roupa que conta a história de antes e a história de agora e as futuras histórias que você trazer de novo a roupa pra gente. Então, a 2 foi um aprendizado, assim, tanto pra gente como para as pessoas que estavam ao nosso redor. Ah, eu adoro. Eu já escutei essa história várias vezes, mas eu continuo gostando de escutar essa história, porque a gente volta para aquele caminho, né? Tipo, no meio, você contando a história, eu lembrei da circularidade da peça, né? Isso é, tipo, é muito moda sustentável, gente, muito característico de moda sustentável, mas a gente volta para o que a gente estava falando hoje, porque a gente volta para as pessoas, né? As peças que vocês conheciam, as pessoas que tinham sido donas, vocês sabiam, vocês tinham interesse, né? Não necessariamente sabiam, mas vocês tinham interesse em saber mais, né? E eu acho que esse início de conversa aqui dessa estreia é importante a gente falar que tá sempre relembrando que é sobre pessoas, gente. A gente não consegue mais botar nada no mundo, né, sem o propósito, né? E assim, eu vejo a Gisele falando da 2, para mim fica muito claro o propósito dela ali, né? Óbvio, tava ali na coisa do físico, como você falou, que às vezes as coisas ficam muito mais claras quando a gente consegue apalpar, né? Quando é palpável. E aí a própria história ali estava sendo contada, né? Mas tinha toda uma coisa por trás, porque ela sabia o porquê que ela estava fazendo isso. Era uma coisa que vinha de dentro de você realmente, né? Tipo, a 2 nasceu com você sabendo o porquê da 2 estar nascendo, né? Aquilo fazia sentido com a sua vivência, com a sua trajetória de vida, sabe? E assim, é muito lindo de escutar falando disso. E assim, de fato, a gente conseguir levar isso para a prática, sabe? Não fica no mundo, como eu costumo falar, eu tenho falado isso muito ultimamente, no lindo mundo da imaginação da Xuxa, sabe? Porque a gente está precisando mesmo de ação, sabe? Eu sei que aqui a gente está só falando, mas é que mudar é muito difícil, tá? Isso que fique claro que mudar é muito difícil, adotar novos hábitos é muito difícil, a gente precisa de um período de adaptação,
mas que tentar é necessário. E nesse tentando, a gente vai aos poucos conseguindo, né? Porque a impressão que eu tenho é que a gente ainda está muito engatinhando. E as pessoas que estão tentando fazer, né, diga-se, a moda sustentável, estão fazendo errado. Então, assim, como que a gente faz isso, sabe? Eu acho que eu uma vez falei isso com uma amiga minha, do tipo, a gente está caminhando o caminho enquanto a gente está colocando as pedras para a gente pisar, sabe? A impressão que eu tenho, a sensação desse macro tema super, né? Ah, moda sustentável. A gente está caminhando enquanto a gente coloca, a gente constrói o próprio caminho, sabe? E às vezes isso pode ser um pouco cansativo, Sim. né? A gente pessoalmente conversa muito sobre isso, e porque assim, parece que a gente olha para o lado e as pessoas falam e não fazem nada. Então a gente precisa agora, eu acho que a gente está num momento muito chave do tipo, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente tem que sair do lindo mundo da imaginação da Xuxa, do diálogo, sabe, e partir para ação. Então, a gente precisa realmente trabalhar de maneira colaborativa. E aí, novamente, é sobre pessoas. A gente precisa colaborar. A gente não tem mais tempo de ficar olhando para as outras pessoas e procurando concorrente. A gente precisa fazer as coisas juntos. Eu sei que para muitas empresas talvez ainda faça muito sentido, né? Eu, por exemplo, estou sendo acelerada pela Shell e faz sentido para a Shell, né? Isso aqui é o meu Business Model Canvas, que eu olho meus concorrentes, mas não necessariamente faça sentido para mim. Eu quero colaborar com as pessoas, eu quero estar junto, eu quero, sei lá, de pouquinho em pouquinho ir virando a chavezinha para a gente mudar a engrenagem e conseguir mudar, sabe? Não sei como é que você se sente com relação a isso. Como é que isso tem sido para você, assim? Eu sei que você anda meio off do mercado, assim, da moda especificamente, mas enquanto você estava nesse meio, como é que isso estava sendo para você, sabe? Então, eu dei aula durante um tempo em algumas comunidades, tanto de Niterói como do Rio, né? E é uma discussão, o que a gente fazia nesse projeto, né, nessas aulas, era fazer com que essas pessoas construíssem, a partir dos próprios resíduos e de resíduos das marcas parceiras, né? Não só textos, mas também não textos, produtos de moda. E assim chamávamos o projeto, né? Um projeto voltado para psicologia e voltado para moda. E lá eu contava muito essa questão, né? Do que a moda é moda e ponto. A gente pode colocar vários pontos já, moda sustentável, moda ética, moda não sei o quê, moda não sei lá, mas moda ela tem que ser moda e ponto. A gente precisa partir do princípio que não existe espaço para a gente fazer algo que prejudique uma outra pessoa. Né? Não tem espaço para a gente produzir algo e que isso impacte de forma negativa o meio ambiente. Então, é importante a gente olhar para o todo, mas também limpar o que não é necessário. Talvez a gente olhe muito para as questões separatistas dos termos e das práticas e não olhe, na verdade, para esses fins. E não olhe para esse lugar, porque na minha casa, por exemplo, roupa tem que durar. O fast fashion podia estar dando a rodo, oferecendo a rodo roupa que não, a gente não ia comprar. E a mesma coisa isso na maior parte das casas dos brasileiros até um certo momento. Então, a roupa, ela durava, e quando ela já dava para outro irmão, e quando não dava mais, virava retalho para fazer patchwork, ou virava pano de chão. Então, nunca existiu essa coisa de tão viciada na maior parte das casas dos brasileiros, né? Às vezes a gente olha muito para o todo e compara muito a realidade da Europa, onde essas discussões nasceram, digamos assim, e a gente esquece para a Europa e acaba esquecendo que a nossa realidade é outra, né? A nossa história é outra, nosso feito, nossa cultura é outra. Então, é importante olhar para a gente meio que pessoas aqui e perceber que a gente sempre reusou, a gente sempre plantou no nosso quintal, né? Na minha dissertação mesmo eu falo que no
caroço de abacate dá mais 100 abacates plantado, então, assim, existe coisa mais sustentável que isso, já está dado, né? Já está dado, não precisa fazer nada, já está ali. Então, todas essas questões sempre me deixaram muito aflitas, assim, principalmente quando eu saí um pouco da minha realidade, comecei a estar mais em torno das pessoas que estavam falando sobre modo sustentável, que é a elite. Então, quanto mais eu me distanciei da minha realidade, me aproximei mais dessas questões, dessas discussões na academia, nos eventos de moda, eu pude perceber que eles não estavam falando das mesmas coisas que eu, porque eles não tiveram as mesmas vivências, eles poderiam saber na teoria, alguém falou, mas na prática, na realidade, né, colocar a mão na questão do outro, assim, eu não conseguia ver isso. Eu costumo dizer que eu nunca fui explorada pelo fast fashion, eu nunca trabalhei no fast fashion, eu trabalhei como freela, né, fazendo modelagem para algumas marcas, como estilista, mas para marcas pequenas, né, que o modelo fast fashion, mas a produção era menor, mas eu fui explorada por essa moda que se diz sustentável. Então, até que ponto o princípio de tudo isso é realmente real, top, né? Porque eu sou mulher, sou preta, moro em um lugar que, enfim, tem poucos acessos a essas possibilidades. Então, as minhas questões, as minhas dificuldades, a minha forma de olhar as coisas é realmente diferente. Então, quando eu estive nesses ambientes, eu acabei murchando, digamos assim, né? Por ver que, na verdade, as questões eram muito conceituais, eram muito de imagens, né? Quando a gente fala das questões do fast fashion, né? Dessa questão de comparar um fast fashion com o slow fashion e com o que fazemos na realidade, existe muitos aspectos, e acho que o principal, né, quando a gente olha para a história da moda, a moda ela permeia muito pela questão da identidade, pela diferenciação, né? Enfim, o nobre sempre quis se diferenciar do plebeu, né? Então sempre isso existiu, né? E por um instante, né, a moda sustentável, ela acabou ganhando essa cor, esse jeito, esse aspecto de diferenciação, né? Onde aquele que é pobre prefere que não vai ter acessos falando até acessos no sentido intelectual, acessos no sentido realmente econômico. Aí isso que eu estou falando, então, assim, a partir do momento que eu falo que não é mais moda ter roupa da Zara, agora a moda é você bordar a sua roupa, fazer a sua roupa em casa, ou você fazer a roupa com algodão orgânico, vindo de não sei aonde. Você está produzindo diferenciação, você está produzindo outros aspectos que voltamos a dizer, né, separam pessoas, né, sendo que o principal ponto é unir pessoas, aproximar pessoas. Eu acabei vendo nesse meio muito mais esses aspectos do que a base daquilo que eu acreditava. E foi aí que eu resolvi ficar um tempo quietinha, um tempo no meu canto pensando, botando a cabeça no lugar, que realmente foram muitos anos de investimento, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos, então foram muitos anos investindo numa causa, investindo naquilo que eu acreditava e investindo, enfim, financeiramente, mentalmente, todos esses mentes. Emocionalmente, tudo, tudo. Exatamente. Então, foram muitas coisas que eu ouvi durante todo esse período, né? Inclusive na minha própria banca, né? Muitas pessoas falaram, não milite, não levante as suas bandeiras. Assim. Então, muitas vezes também as pessoas começaram a falar com a minha voz, falar que eu tentar apresentar como minha realidade, e que não quer dizer que seja a verdade, é só aquilo que eu vi, aquilo que eu vi, aquilo que eu presenciei. Então, eu acho importante para a discussão as pessoas elas trazerem não só aquilo que está escrito nos livros, mas aquilo que também é a vida delas, porque é a partir dessas vivências, eu como antropóloga, que amo uma pesquisa de campo, amo observar a Até porque nós realidade. somos sujeitos integrais, né? A gente, assim,
A gente aprendeu a separar o profissional do pessoal, mas, na verdade, como em que momento a gente faz isso, sabe? Tipo, existe isso de fato, né? Agora falando, entrando um pouco mais na antropologia, talvez um pouco de filosofia. Mas assim, é possível a gente separar, né? Ai, a Rayane profissional, nossa, ela tem que se vestir de terninho. Cara, eu não gosto de terninho. Tipo assim, sabe? Eu não quero entrar no escritório de terninho. Então, como é que a gente, né, assim, enquanto indivíduos e refletindo enquanto sociedade refletindo o que é o corpo dela, né? E aí, obviamente, você vai poder falar isso muito melhor que eu. A gente literalmente transita, sabe, nesse local, assim, porque a pessoa chega para você, você não pode militar. Eu lembro que você me contou essa história, tipo, a gente conversava sobre isso, porque a gente vem, de alguma maneira, agir, né? Furar essa bolha. Então, cara, é muito complexo a gente falar, cara, você precisa separar. Não, você não pode militar. Como assim eu não posso militar, cara? É a minha vivência, eu vivi isso. O que eu vivi é completamente diferente do que você viveu, sabe? O meu rolê foi outro. Então, assim, é muito complexo isso, né? Ainda mais pensando, levando isso para um nível ainda mais profundo, né? Tipo, psicológico. E as pessoas que estão escutando a gente devem estar pensando, cara, duas loucas conversando, mas não, gente, tem muito a ver, assim, a gente vai desenrolar isso com, Terapia. com os episódios, mas assim, a moda sustentável, né, o que a gente rotulou enquanto moda e sustentabilidade, colocou as duas coisas juntas num potinho e misturou e fez, enfim, a gente vai tirando um monte de coisa da cartola e chacoalhou, é sobre isso também. A gente está pensando não só no quanto aquela pessoa que é explorada ganha, mas como é que, assim, tem gente que morre porque está trabalhando num lugar insalubre, sabe? Porque não tem ventilação. Tem gente que é literalmente explorada sexualmente, e aí a gente leva isso para outro nível, sabe? E a gente precisa falar sobre isso. A gente não tem que ficar, ai, não, não vou militar. A gente tem que militar e a gente não pode mais colocar panos quentes em cima desse tipo de situação, porque acontece. E dá medo de falar, e de ser crítico, e de militar. Mas a gente não pode mais ter medo de literalmente botar a boca no trombone e falar sobre isso, sabe? Então é muito complexo mesmo, assim. Acho que talvez eu tenha levado a coisa meio para outro canto, mas é isso. Exatamente, não, eu concordo em tudo, completamente. Eu acho que realmente olhar para tudo isso que tem nesse potinho da moda sustentável, né? A gente vai entrando em questões muito mais profundas, né? Por mais que as questões já pareçam ser difíceis e complexas, né? Mas quando a gente olha para o todo, é difícil enxergar o todo que o forma, né? Eu acho que a questão nós fomos formados e forjados por uma ideia de trabalho, por ideia de talvez até de estabilidade, da questão profissional ideal, né? O ideal profissional, o ideal, enfim, aquele que casa em determinada idade, aquele que tem uma determinada idade, aquele que tem um trabalho tal, né? Que conseguiu sucesso. Então, esses aspectos permeiam muito o ideal que buscam, né? Então, quando uma galera meio assim, igual a gente, fura as bolhas, né, e começa a trazer outras questões, outra forma de trabalho, eu acho que é uma questão muito discutida até mesmo por causa da pandemia, né? Essas novas formas de trabalho, né? Esses novos jeitos de encontrar felicidade mesmo em outros lugares, em outros aspectos. Eu acho que tudo isso permeia muito, inclusive a questão do propósito, né? Porque eu acho que quando a gente está nessa situação, principalmente fazendo essa pandemia dessa roda, a gente vê como que a vida é frágil, né? Como tudo pode acabar assim, muito rápido, né? E talvez as coisas, quando a gente olha para isso, e talvez tenham dedicado uma vida sem um propósito, sem uma luta, sem uma causa, né? Sem o para que viver, o para que lutar, né? Porque assim, é lindo ter um trabalho, ter uma família, filhos, mas claro que traz felicidade.
certeza. Mas ter uma causa, fazer o bem para alguém próximo, né? E é importante, isso move a vida, né? Tanto é que não ter redes sociais, então fazer algo pela sociedade é importante. Então, eu acho que são pontos que caminham para tudo isso que a gente está falando, principalmente, e falando sobre os propósitos, porque é isso que nos move. Então, eu não. Sempre foi uma questão para mim, né? Uma questão de propósito. Eu sempre achei muito estranho as pessoas que não tinham um propósito. Muito de quem não tinha o que fazer, assim, de quem. Ah, não, é isso e pronto, é isso que eu quero e pronto. Então, o propósito, ele sempre me guiou muito, mais do que qualquer outra coisa, assim, fazer alguma coisa. Eu entendia que eu impactava o mundo de uma forma negativa e que eu poderia me esforçar para impactar o mundo de uma forma positiva. Então, acho que os meus dias eu dedico a muitas coisas, mas também a diminuir o meu impacto, né? Fazer com que eu impacte positivamente no mundo. E também no mundo com as pessoas. Então, impactar as pessoas com a minha fala, impactar as pessoas com o gesto, impactar as pessoas com aquilo que eu trago como testemunho da minha vida. Então, eu acho que esse é um caminho, né? A gente falou um pouquinho sobre o que a gente poderia para ser mais sustentável. Eu acho que esse é um ponto. Tentar impactar positivamente as pessoas, né? Do jeito que dá, entendeu? Tomar banho menos tempo. Tá ótimo. É isso que é fazer? Tá ótimo. Tá? Já é um caminho, sabe? Eu tô lembrando aqui de uma palestra que você deu, acho que foi em 2019, pela Fashion Revolution lá na faculdade, lá na UVA, e que você falou muito, você focou na coisa da empatia. E assim, eu acho que seria um desfecho aqui para a gente hoje te escutar novamente falando sobre a empatia e como isso se relaciona e se desdobra na moda, de uma maneira geral, na moda, na vertente da moda sustentável, enfim. Fala um pouquinho pra gente, eu amo te escutar falando disso. Empatia, né? Eu acho que foi uma das últimos lugares que eu falei, assim, né? Foi uma época um pouco revoltada que eu estava, da pele, né? Inconformada, porque eu acho que é isso, a gente fica inconformada com as coisas, eu acho que é um gás a mais, né? Você está É uma energia inconformada. importante. Então, é uma dica também, fiquem inconformados com o que vocês veem. Mas eu acredito que a empatia é um caminho muito para a gente pensar o social desses pontos aí, né? Quando a gente pensa em empatia, não só com as pessoas do nosso meio, mas também com as próximas gerações, a gente não quer cuidar do ambiente, por exemplo. Sabe? Sem empatia a gente não consegue, né? Não consegue abrir mão. Não tem como falar que não é prazeroso alguns atos, sabe? Enfim, de consumo exacerbado, por exemplo, né? Quando você tá triste, comprar uma roupinha, não, dá um abraço no coração, né? Mas quando a gente começa a pensar, não, não faço não, é verdade. É. Mas quando a gente olha para as próximas gerações, para aqueles que estão do nosso lado, assim, colocar no lugar do outro e também no outro, não só no outro que está do seu lado, né? No outro que está do outro lado, né? Porque a gente vive em bolhas sociais, bolhas econômicas, e todas as bolhas que existem, né? Então, um movimento de empatia também é um movimento de furar a bolha, né? Fura a sua bolha, fure a bolha do próximo, tire o outro da bolha. Então, através da sua fala, através das suas atitudes. E aí você consegue não só olhar para a sua realidade, mas também olhar para a realidade do outro e ver que existem muitas formas de fazer as coisas, muitas formas de olhar o mundo, muitas formas de interagir. Então, colocar no lugar do outro é fundamental para a gente conseguir construir um mundo diferente, sabe? Um mundo que caminhe por trilhos melhores, digamos assim, né? Outros trilhos, outros lugares de diálogo, de interações, de respeito. Acredito que não é difícil entender o respeito sem empatia, né? Então, e com certeza agora que você está me ouvindo, você está vestindo uma roupa, né? E aí você pensa, talvez você saiba onde você comprou, talvez você lembre, talvez você não lembre, mas
tenta buscar isso na sua mente. Agora você pensa por todos os lugares que essa roupa passou. Né? Não só a costureira, modelista, estilista, e quem for da própria marca, mas pense na pessoa. Essa roupa você foi na loja comprar, você comprou com o vendedor, você quais lugares? Você mandou pelo correio? Como que foi, né? Tenta puxar na sua memória todos esses lugares que essa roupa passou, por todas as pessoas que essa roupa passou. Também tenta pensar nas histórias dessas pessoas, né? Porque tudo isso funda aquela roupa que chegou, que você está vestindo, a roupa que chegou na sua casa. Então, coloque no lugar dessas pessoas como e depois olhe para o valor, o preço, né? No caso, que você pagou por essa roupa, né? Vê se vale a pena, vê se valeu a pena, sabe? E também é importante pensar que às vezes a gente fica muito nesse aspecto do preço, do valor, né? Das coisas sustentáveis e mais. Eu acho que país que não necessariamente aquilo que é caro, é sustentável, que é barato, é explorou, né? Então, é uma forma para quem está também pegando algumas dicas da nossa caderno, como cuidar melhor do meio ambiente e das pessoas, é importante também ensinar as marcas, né? Tem marcas que já abrem isso, mas mesmo as marcas que já abrem isso, vai lá procurar, porque existe muita coisa que é só para a gente ver no Instagram, então é importante também ir a fundo no que está apresentando, no que estão apresentando. Então, questões sempre, acima de tudo, né? Coloca no lugar do outro, o tempo todo. Isso é para a vida, não só para a moda, né? Para a vida. Com certeza. Eu acho que foi um ótimo início e um ótimo desfecho aqui para essa troca de ideia. A gente sempre, às vezes, dá uma viajada e a gente volta, né? Mas eu acho que assim, eu amei. Queria que você falasse suas redes sociais. Vou deixar na descrição também, mas, por favor, fale. E já de antemão aqui, agradecendo mais uma vez, toda vez que eu chamo, você vem. Por mais que você esteja meio brigada com a moda sustentável, você sempre vem, eu sempre convenço a senhorita de comparecer, sempre eu que te trago de volta, mesmo você meio chateada, mas sério, muito, 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 muito obrigada, gratidão. E eu acho que tá lindo. E é isso, vamos jogar para o mundo esse episódio. É isso, eu que agradeço, é sempre bom conversar com você, eu digo que você é a minha versão que continua, né? E eu quero dizer oficialmente que eu vou voltar para o jogo, vou voltar a falar um pouco mais sobre tudo isso que a gente mostrou aqui, né? Coisa linda, galera! Ou seja, vai ter briga na internet. Para acompanhar as brigas na internet, me sigam no Instagram, Talvez não, mas espero que não, porque vamos trabalhar em empatia. Isso aí, comunicação não violenta, etc. Me traz aqui para falar sobre comunicação não violenta. Com certeza, por favor. Já fica o convite. Eu amo. Vamos sim, com certeza. Sério, muito obrigada. Se você escutou até aqui, com certeza. Se você escutou até aqui, curta as redes sociais do Três Gracas, né? Porque eu não tenho cedilha, Três Gracas Projeto. E vai estar tudo lá. E siga também no YouTube, que vai estar também esse podcast no YouTube. No Spotify, tudo, gente, tá? Vai estar disponível. Muito obrigada. Um beijo e até a próxima. Eu te espero para vir falar de comunicação não violenta.